Olá, vamos retornar à resolução das questões do exame da ANPEC 2015. Como eu havia falado anteriormente, essa questão 5, item 1, que aborda a equação de Fischer, ela foi anulada nesse exame. Vamos utilizar o quadro interativo para mostrar alguns conceitos referentes a isso. Bom, como eu falei, eu não vou resolver a questão. Eu vou só mostrar alguns conceitos que a gente pode usar caso nos próximos exames haja alguma questão envolvendo a equação de Fischer. A equação de Fischer, que nós precisamos falar da paridade de Fischer. Paridade de Fischer. Isso, né? Opa, deixa eu só trocar um negócio aqui, porque aqui. Paridade de Fischer. Então nós temos aqui a seguinte fórmula: 1 mais a taxa de juros, que vai ser igual a 1 mais a taxa real, multiplica 1 mais a inflação esperada. Esse aqui, nós temos o seguinte. Nós isolamos aqui esse termo, o termo 1 mais R, nós isolamos e fizemos da seguinte maneira. Ficou 1 mais I dividido por 1 mais I esperado, calculação esperada. Ora, como nós queremos aqui a taxa de juro real, isolamos aqui o R, que é a taxa de juros real, e colocamos da seguinte maneira. 1 mais I dividido por 1 mais I esperado, né, que é a inflação esperada, menos 1. Então, essa é a paridade de Fischer. É importante ter esse conceito e verificar que aqui também não há nenhum tipo de álgebra mais complexa, apenas uma questão de se isolar o termo que se quer. Nesse caso aqui, isolamos aqui a taxa de juros real e mostramos aqui como se chega a essa paridade. Só isso que eu queria mostrar em relação à questão da equação de Fischer. Vamos agora para a próxima questão. A questão 2. Se a série do PIB segue um passeio aleatório, pode-se concluir que as flutuações do PIB são predominantemente causadas por choques na demanda agregada. Ora, vamos verificar o seguinte. Flutuações elas podem vir de quê? De choques na oferta agregada ou de choques na demanda agregada. O que vai diferenciar vai ser o seguinte. O chamado passeio aleatório, que é o erro, é isso que vai diferenciar para a gente a origem dessa flutuação, a predominância da flutuação.
Nesse caso, isso é uma questão de definição, quando a série do PIB segue esse passeio aleatório, segue esse erro aqui, os choques eles vêm da oferta agregada. Por isso, essa assertativa aqui, ela é falsa. Porque olha o que foi enunciado aqui. Que a causa seriam choques na demanda. E nós vimos aqui que, por definição, quando ocorre passeio aleatório, o choque é na oferta. Nesse caso, essa assertativa aqui, ela é falsa. Vamos voltar aqui para o nosso quadro e falar sobre a questão 3. Ora, antes da gente entrar propriamente nessa questão, nós vamos falar o seguinte. É importante que o candidato, eu já havia comentado aqui antes, mas é bom a gente sempre ressaltar. O candidato, ele deve levar sempre em consideração o quê? As escolas de pensamento macroeconômico. Nas escolas, verificar aqueles pontos que são pontos fundamentais, que são pontos divergentes entre uma escola e outra. Às vezes são pontos coincidentes. E nesse caso, a escola macroeconômica que está sendo abordada na questão é a escola dos novos keynesianos. E a questão fala o seguinte: os novos keynesianos acreditam que a rigidez de preços e salários é uma das principais causas da neutralidade da moeda no curto prazo. Vamos agora só utilizar o quadro interativo só para a gente fazer umas anotações e eu vou mostrar aqui para os senhores. Ora, então vamos lembrar. Vou repetir o que está escrito ali, só para destacar. Rigidez. Preços. Salários. Então nós vamos falar. Lembrar que a nossa escola macroeconômica, a escola que está sendo abordada, novos keynesianos. Vamos lembrar o seguinte, que é justamente essa rigidez, ela faz com que a política monetária, isso aqui é uma definição também, quando a gente vê as escolas macroeconômicas, a gente acaba vendo isso, o efeito das políticas monetária e fiscal. Então, nesse caso aqui, a política monetária, ela é eficaz. Mas o que o enunciado falou? O enunciado falou que essa rigidez aqui é uma das principais causas da neutralidade. Ora, ela não é neutra. A política monetária não é neutra, ela é eficaz. E por isso, essa questão aqui, ela é falsa. Vamos agora para a nossa... Voltando ao nosso quadro, vamos falar o seguinte. Ciclos econômicos reais. É importante aqui. Dentro da evolução da história do pensamento econômico, nós vamos ver que várias abordagens foram utilizadas, inclusive até se chegar nos teóricos dos ciclos econômicos reais. Nós temos que levar em consideração esses itens que estão sendo pedidos. Fala especificamente de flutuações do PIB, de curto prazo, que fala de flutuações do PIB de longo prazo, e fazer um comparativo e verificar
também por definição, é uma questão conceitual, aquilo que pode ser considerado correto ou não. Então, vamos lembrar o seguinte. Nós temos o quê? As flutuações do PIB, a primeira parte, o primeiro enunciado aí, as flutuações do PIB no curto prazo decorrem de choques monetários. Não decorrem de choques monetários. Essa primeira afirmação, ela é falsa. A segunda, as flutuações do PIB no longo prazo decorrem de choques tecnológicos permanentes. Mas só que aí, essa parte ela estaria certa, mas está faltando um complemento. Que complemento é esse? Vou só anotar aqui, no nosso quadro interativo, que complemento é esse que está faltando? As flutuações do PIB no longo prazo decorrem de choques tecnológicos permanentes. Eu vou continuar aqui. Ou de quê? De variáveis que afetem as decisões dos agentes. Então, de um modo geral, nós temos que considerar que essa assertativa aqui, ela é falsa. A primeira, essa 1 totalmente falsa e a 2 está incompleta. Não espelha totalmente a verdade. Então, essas considerações, elas são falsas. Nós agora vamos fazer um intervalo e, na próxima ocasião, nós vamos continuar a resolução das questões da ANPEC do exame 2015.